bom dia para você. O NA1 está no ar com informação para você que não para, nem na hora do almoço. Imagens da Pan-Nordestina em Olinda e você fica com um olho no trânsito e outro também no tempo, que segue nublado, ainda pode chover hoje, de acordo com o clima-tempo. Mas para a gente relaxar um pouco, te mostro agora essa área verde da cidade, no coração do Recife. Imagens do Parque 13 de Maio, bem no centro da capital pernambucana. E você vai ver na edição de hoje os problemas na Avenida Perimetral em Olinda, toda esburacada, cheia de água, um aperreio danado para o motorista. Nossa equipe está de volta lá. Vamos te mostrar também a dificuldade para atravessar a PE-01, que é um dos caminhos mais usados para quem entra ou sai de Paulista. Várias pessoas estão dizendo que não está funcionando ainda. Ainda não está funcionando. Eles vão vir para ligar, vão vir para organizar, mas até o momento nada disso aconteceu. Eles cobram sinalização por lá. Daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações. Emprestou dinheiro para o amigo e ele não pagou? Um advogado fala sobre cobrança de dívida. E você participa com perguntas pelo nosso canal Globo. E os caramujos, que aparecem mais com o início da época de chuva e podem trazer riscos à saúde. Vamos explicar o que fazer. E ainda o trabalho de voluntários na confecção de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer. O NA1 está só no comecinho e você, claro, pode participar mandando a sua mensagem para a gente. QR Code na tela é do nosso canal Globo. Aproveita, esse espaço é todo seu. Agora são 11 horas e 52 minutos e a gente começa essa edição mostrando um protesto que começou há pouco na área central do Recife, é ali no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá, sentido centro da cidade. São imagens ao vivo para você de Elvis Lopes. A gente observa que os manifestantes, eles fecharam a via. Os motoristas, eles precisam recorrer neste momento a rotas alternativas. Quem vem da Avenida Norte não está conseguindo passar nesse trecho aí da Cruz Cabugá, sentido centro da cidade. A gente observa que eles queimaram pneus, estão ali reunidos no meio da rua com faixas, cartazes. A nossa produção está apurando a motivação do protesto, mas tudo indica que é por moradia, tá? A gente está apurando essas informações, mas o detalhe importante está aí no seu vídeo, na tela. A gente está mostrando essas imagens exatamente para você que está circulando pelo trânsito. A gente viu o motociclista passando, que subiu a calçada aí para tentar passar pelo protesto, para tentar atravessar por aí. Ele está encontrando muita dificuldade agora, né? Quem está aí agora passando exatamente por este ponto da cidade está percebendo que algo diferente está acontecendo. A gente está mostrando essa imagem exatamente ao vivo agora para você se orientar no trânsito. Daqui a pouco a gente pode trazer outras informações, inclusive a atualização também do mapa que a nossa produção vai organizar aqui para a gente poder trazer as informações completas. Mas as imagens ao vivo de Elvis Lopes para você agora sim, olha, a gente está vendo aí no nosso mapa como está a situação do trânsito, que pode ficar mais complicado. Agora 11 horas e 53 minutos, a gente está se aproximando aí da hora do almoço. Você que está largando do trabalho, vai buscar o filho na escola, está circulando pela área central da cidade, está passando pela zona norte do Recife, então já fica ligado que tem protesto também aí na região. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Agora a gente segue para a Avenida Perimetral em Olinda, porque ontem choveu muito, a avenida estava bem alagada, cheia de buracos. Bruno Fontes está lá. O que você encontrou por aí hoje? Já estou vendo aí pela imagem, né? Que nada mudou, né? Mas estou vendo que tem algumas pessoas trabalhando aí na área. Conta mais, Bruno. Bom dia para você. Oi, Maricela, bom dia para você. Eu estou aqui com Augusto César e Mairô, nosso operador aqui, nós estamos desde as 8h30 aqui na Avenida, a 2ª Perimetral Norte. E é um absurdo, essa situação é uma absurda, uma situação também caótica. Vocês estão vendo, há poucos minutos, coincidentemente, as máquinas chegaram aqui. Por que eu digo chegaram agora há pouco? Às 8h30 nós estávamos aqui. Não havia movimento de funcionários da SEAB, a Companhia Estadual de Habitação. Eles trouxeram exatamente há uns 10 minutos uma caçamba aí com essas pedras que foram despejadas nessa área. E aí eles começaram esse serviço para compactar as pedras aqui em cima de alguns buracos. Vocês estão vendo agora que os carros voltaram a passar. Eles jogaram essas pedras aqui
e depois essa retroescavadeira começou a espalhar. E agora, esse serviço mais minucioso para fechar alguns buracos, eles estão passando a esses trabalhadores com essas enxadas exatamente nesse trecho aqui. Por quê? Logo cedo também fizemos imagens com o Globocop. Tudo aqui estava bem alagado, os carros estavam passando por cima da calçada, situação igual a de ontem. E aí muitas reclamações, o Globocop fez esse sobrevoo aqui na segunda perimetral, que é bastante importante. Essa rodovia estadual faz a ligação do Recife, essa parte de Olinda, Águazinha, Peixinhos, Ouro Preto, em direção lá à PE 15. E a gente sabe que historicamente aqui tem problemas, não é de hoje, não é por causa dessa chuva. Ontem nós estivemos aqui e também mostramos os carros enganchados nesse buraco, também resto de madeira, de galhos, e os carros passando bem devagar, porque senão eles são danificados. Hoje isso também aconteceu. Alguns carros ficaram presos nessa área aqui, ó, onde eles jogaram essas pedras. O buraco é bem grande, tem uma placa ali também quebrada por causa do acúmulo de água, e eles estão tentando fazer esse serviço emergencial. Inclusive, alguns carros estão sendo desviados, alguns caminhões e também ônibus que passam por aqui da PE 15 Afogados, TI PE 15 Afogados. Agora eles liberaram esse trânsito para que continue o serviço, mas aí, veja só, as motos continuam passando daquele outro lado e alguns carros passam por aqui, se arriscam a passar por aqui. Daqui a pouco nós vamos trazer essa reportagem completa, como foi essa manhã aqui, e já fazendo esse alerta, tá, gente? Se puder evitar, o serviço está acontecendo e voltou a chover aqui nessa área de Olinda. Daqui a pouco a gente volta, Maristela. Tá difícil para passar, né, Bruno Fontes? A gente já vem acompanhando essa situação desde o começo da semana, choveu bastante ontem. Os motoristas num sufoco danado para passar, até os veículos maiores, né? Os motoristas acabam sofrendo também, os buracos ficam encobertos pela água, não dá para saber a dimensão, a profundidade do buraco, né? Inclusive esse trecho aí que o Bruno Fontes está falando, fica bem pertinho aí uma oficina também, tem muitos guinchos, né? O pessoal está trabalhando bastante nesse período de chuva, a gente acompanha os trabalhos por aí, mas claro que os moradores dessa região, eles esperam soluções definitivas para resolver esse problema que infelizmente é recorrente, né, nessa época chuvosa. Daqui a pouco o Bruno Fontes, que preparou uma reportagem para a gente, está de volta com outras informações. Depois da chuva, é comum o aparecimento, sabe de quê? De caramujos. Moradores da comunidade Vila Avilã, no bairro de Arthur Lundengren 2, em Paulista, estão preocupados com o aparecimento deles nos quintais, nas ruas também. Os caramujos são considerados pragas urbanas e podem transmitir doenças. Natália Dielu seguiu para Paulista para trazer outras informações para a gente. Oi, Natália, 11h59, bom dia para você. Bom dia, Maristela, bom dia a todos. A gente fala aqui da Rua 6, em Arthur Lundengren Paulista, né? Arthur Lundengren 2. Em Paulista, a gente está com Silvia Vasco, que é superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Paulista. E a gente está num local, né, Silvia, que eu vou mostrar para vocês, que tem muitos caramujos. Alguns já estão aí no chão, né, junto com essas metralhas. Outros ainda estão nas paredes. Eles estão aqui na rua, quem passa fica um pouco assustado, dá até uma certa vertigem aqui. E eu estava conversando aqui com Silvia sobre o risco que esse caramujo traz para a saúde. Quais doenças podem ser transmitidas, Silvia? Boa tarde para você. Olá, boa tarde. Bom, o caramujo africano, ele transmite uma enterite e pode também transmitir a meningite. Enterite seria uma inflamação no intestino, tipo uma infecção intestinal. E por que eles aparecem mais nesse período da chuva?
Porque o habitat natural deles é a umidade. Eles gostam de lugares molhados, o solo molhado permite que eles se locomovam com mais facilidade e por conta disso a gente percebe um aparecimento maior. Não é que durante o verão eles não existam, mas eles ficam mais escondidinhos porque tem o sol, né, não tem tanta umidade, mas teve jardim, teve folha seca, teve lixo, eles estão lá escondidinhos. Que tipo de meningite é grave, essa meningite? Meningite é eosinofílica. É uma meningite que pode se tornar grave, tá? O bom é que não são doenças tão comuns, mas como eles são potencialmente transmissores, eles são hospedeiros intermediários, na verdade eles se contaminam com as fezes dos ratos e quando essas lesmas comem essas fezes, elas transmitem através daquele muco que elas soltam e aí vem também o alerta para higienizar bem direitinho as frutas, verduras. Era isso que eu ia te perguntar, como é que uma pessoa se contamina com essa praga, né, que é considerada uma praga urbana? Isso, através da ingestão de alimentos não higienizados, mal higienizados, principalmente frutas, verduras, legumes, e também através do contato direto com eles, porque, como eu falei, as larvas são expelidas através do muco. E esse muco contamina e através dele é que as pessoas se contaminam. E o que a pessoa pode fazer se encontrar um animal desse no quintal de casa ou na rua? Porque na rua vocês podem fazer o combate, né? Então, como eu falei, é uma praga urbana, né? Pelo Manual de Vigilância em Saúde, o correto é fazer essa catação manual, é realmente pegar esses animais e também os ovinhos, colocar numa solução de 3 partes de água e 1 de água sanitária, deixar por 24 horas e depois macerar, amassar mesmo, esmagar, botar num saco plástico e jogar no lixo. Importante dizer que para qualquer manipulação precisa estar protegido com luva, com bota, não pisar nesses ambientes para evitar essa contaminação. Mas aqui em Paulista as pessoas podem pedir ajuda de vocês? Sim, claro. Nós temos um canal via WhatsApp, que é o 99438878. Temos uma equipe que fica de prontidão e aí é só entrar em contato através do WhatsApp e a gente dá todas as orientações e visitamos também o local para dar essas orientações aos moradores. Muito obrigada, viu, pelas informações. Então fica também esse alerta mais uma vez de higienizar bem, né, esses alimentos, já que é uma forma da transmissão de algumas doenças, né, desse caramujo. A gente volta com você, Maristela. Orientações bem importantes, principalmente nesse período de chuva, né, Natália? Muito obrigada pelas informações. E um jacaré apareceu na BR-232, no bairro do Curado, na zona oeste do Recife. A notícia está no G1 Pernambuco, que você acessa pelo QR Code aqui na tela. O animal, que tem cerca de 2 metros, foi encontrado por 2 motociclistas que conseguiram segurar o jacaré para que ele não atravessasse a pista. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e policiais da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente da PM conseguiram capturar o jacaré com a ajuda dos bombeiros. Ninguém ficou ferido. O animal foi levado para uma avaliação médica antes de ser devolvido à natureza. E o Globocop sobrevoa agora a Avenida Presidente Kennedy, em Olinda. Tem protesto também aí na região, é por moradia. Nós abrimos essa edição mostrando um protesto na área central ali da cidade para quem está circulando, mas a gente percebe agora que esse protesto também está acontecendo em outros pontos da região metropolitana. Imagens ao vivo para você. Então, quem está passando pela Presidente Kennedy, se você puder evitar esse trecho, é melhor. O trânsito deve ficar mais complicado aí nessa região. Nosso Globocop está sobrevoando a área e mostrando para você essa manifestação que é por moradia, tá? A nossa produção está apurando outras informações e pode trazer a qualquer momento para você. Elvis Lopes também está acompanhando aquele outro grupo. Vou te mostrar agora também essa imagem, o grupo que está realizando um protesto na área central do Recife. Você viu que inicialmente eles estavam concentrados ali na Cruz Cabugá, num ponto, atearam fogo em pneus, estão com faixas, cartazes. Agora a gente observa que eles estão se deslocando. O grupo está indo sentido Parque 13 de Maio. Eles estão seguindo aí para o centro do Recife. A gente segue acompanhando esse dia de manifestações
pela região metropolitana. Temos este ponto aqui na área central do Recife, para você que está circulando pelo centro da cidade, está indo para outros bairros também da Zona Norte e também para quem está em Olinda, passando lá pela Presidente Kennedy, muita atenção também no trânsito. Inclusive a gente vê, né, que a pista não está completamente bloqueada, né? A gente vê os manifestantes pelo meio da rua mesmo. Então, quem é motorista, que está passando por ali, tem que diminuir a velocidade, ter atenção, porque os manifestantes, eles estão agora passando aí pela rua, exatamente se dirigindo aí, sentido Parque 13 de Maio, centro do Recife. A gente pode trazer outras informações aí ao longo da nossa edição. Por enquanto, vamos seguir com outros assuntos. Bora falar agora de dinheiro, que pode virar uma dor de cabeça, né? Quando você empresta e a pessoa não devolve. Você já cobrou várias vezes e nada. O amigo não pagou, o parente está até se escondendo. Daniele Fonseca está com um advogado. Às vezes, o caminho acaba sendo a justiça. Mas o que dá para fazer antes, hein, Daniele? Boa tarde para você. Oi, Maristela. Boa tarde para você também, para quem está com a gente nesta quarta-feira. Uma alternativa é tentar conciliar. A gente convidou para essa entrevista o advogado Floriano Souza Teixeira. E então, doutor, tá lá o devedor se escondendo, não aparece em WhatsApp, não responde mensagem. Chamar um intermediário pode ser uma solução? Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, ouvinte do NE1. Não deixa de ser uma alternativa. Você achar uma pessoa para poder tentar intermediar aquilo ali. Mas nem sempre isso acontece. Também ninguém quer também se meter, às vezes, num problema de cobrança de dívida, né? O que eu recomendo é que a pessoa, quando for emprestar dinheiro para família, para amigo, pelo menos pegue algum documento, alguma prova de que foi emprestado aquele valor. Porque aí você pode, ou um cheque, ou uma nota promissória, ou qualquer coisa que depois você possa tentar, se não conseguir de forma amigável, você tentar judicializar aquilo ali. Só que para você judicializar, você tem que, de toda forma, ter um documento hábil, entendeu? Até um próprio contratozinho, você pode entrar com ação monitória, você pode entrar com uma queixa no juizado de pequenas causas, uma ação de cobrança, até uma execução mesmo, se você tiver um cheque da pessoa. Uma daquelas conversas de WhatsApp, né, fazer um print ali, uma foto da conversa, isso pode ajudar também, doutor? Claro que sim, é uma prova que se você está devendo, a pessoa está lhe devendo um dinheiro e você manda um WhatsApp dizendo quando é que você vai me pagar, a pessoa responde, eu vou lhe pagar semana que vem, ou então não sei, ou então como é que... Se você tiver uma prova de que houve uma tentativa de negociação e uma confissão daquele débito, claro que serve como prova também. Olha a pergunta que chegou aqui pra gente, de Edilson Silva. Ele fala o seguinte: se alguém comprou no meu cartão, só pagou uma parte e depois desapareceu. Tem o CPF, nome e comprovante da retirada do produto, né, que a pessoa comprou na loja. Qual o prazo para colocar essa ação na justiça? E ele ainda pergunta o seguinte: se pode comentar nas redes sociais sobre essa dívida, marcar a pessoa lá que está devendo. Não, essa questão de marcar não pode não. Isso aí você pode depois, o feitiço voltar contra o feiticeiro. Você termina incorrendo um crime de difamação. A pessoa pode lhe processar porque você está difamando ela em relação ao débito. Mesmo ela estando lhe devendo, porque todo débito, o devedor sempre tem uma desculpa, dizer que não pode, aquilo não é devido, sempre tem algum problema. Então, enquanto o débito realmente ele não for solucionado até de vias judiciais, ele não é considerado aquele débito. Então, todo mundo tem direito à sua defesa. Na justiça tem as embargas de execução, embarga monitora, são vários tipos de defesa do próprio devedor. Então, ele pegar o devedor e expor em redes sociais, não faça isso, porque é crime. E o prazo, geralmente o prazo de prescrição são de 5 anos. Entendeu? É o prazo que você pode cobrar alguma coisa, alguma dívida. Passar desse prazo, aí você, infelizmente, você não tem mais condições de cobrar. Mais uma pergunta agora de Luziana Maria dos Santos. Ela quer saber o seguinte: se o devedor assinar uma confissão da dívida e não honrar, aí ela tem uma situação delicada, porque diz que agora está morando no Canadá. O que fazer? Nada impede. Hoje em dia a justiça ela é totalmente eletrônica.
ela é totalmente informatizada. Você pode contratar um advogado e ele entrar com a ação, entendeu? Através, se for aqui em Pernambuco, através do TJPE, do PJE, do Tribunal de Justiça, ela manda a documentação. Se ela tem uma confissão de débito, ótimo, ela pode entrar inclusive com execução de título extrajudicial, porque é uma confissão de débito, a pessoa já está sabendo. Ela mora no Canadá, ela contrata um advogado aqui, o advogado entra com ação contra essa pessoa para receber o débito, não tem problema nenhum. Inclusive, ela também, se ela for advogada, ela pode entrar também, acessar o sistema PJE e pode também ajuizar uma ação, não tem problema nenhum. Doutor Floriano, a gente agradece demais a participação no NE1, trazendo aí essas orientações para pagamento de dívida e alerta, né, para quem for emprestar dinheiro. É contigo, Maristela, aí no estúdio do NE1. Fica aí o alerta, né, Daniele? Muito obrigada pelas orientações. O programa Ganhe o Mundo, que é voltado a alunos da rede estadual de ensino, abriu 2.000 vagas para intercâmbio em 5 países. Para acessar a reportagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. As inscrições vão até o dia 16 de junho pela internet. E nesta edição, os estudantes escolhem se querem aprender inglês ou espanhol e selecionam o país de interesse. São 5 opções: Argentina, Espanha, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. Os candidatos vão fazer uma prova prevista para o dia 5 de julho. Depois disso, os alunos vão passar por uma entrevista. Ao final desse processo, aqueles com as melhores avaliações têm prioridade na escolha do país. O intercâmbio dura um semestre letivo. E para conferir todas as informações sobre o programa Ganhe o Mundo, acesse a reportagem do G1 Pernambuco. O NE1 vem acompanhando a situação na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, em Paulista. Por lá, tem reclamação sobre excesso de velocidade, conversões em local indevido e o alto risco de acidentes de trânsito. Uma lombada eletrônica foi colocada na avenida, mas o equipamento que ajudaria a coibir infrações não está funcionando. A avenida é uma rodovia estadual, a PE 001, um dos caminhos mais usados para quem entra ou sai de Paulista, na região metropolitana. É a Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite. Atravessar por aqui é um desafio, mesmo com a lombada eletrônica instalada perto da Ponte do Janga. A velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Mas, de acordo com os pedestres, o equipamento não está sendo suficiente para quem passa andando. É difícil, né, atravessar. Em qualquer lugar na avenida aqui é difícil. E o senhor passou mais ou menos quanto tempo ali tentando? 10 minutos ali esperando. E aqui é o lugar crítico que acontece acidente, né? Renata disse que, principalmente quando está com a filha, é um tormento conseguir chegar do outro lado da avenida. O fluxo de carro, de veículos é grande, não respeitam a gente. A gente fica mofando na calçada, tentando atravessar ou até no meio da avenida, correndo risco. Ninguém para, nem de um lado nem de outro. A comunidade defende que o ideal seria a instalação de outros equipamentos para garantir segurança. É necessário, sim, um semáforo, uma faixa de pedestre e um semáforo, porque não há condições. Apesar da estrutura, uma suspeita foi trazida pela vizinhança. Quem passa vê o equipamento instalado e a placa da velocidade máxima permitida. Mas comerciantes da área disseram que a lombada eletrônica ainda não está funcionando. A caixa onde deveria ficar o medidor está vazia e sem nenhuma ligação. Não tenho conhecimento da ligação daí, mas várias pessoas estão dizendo que não está funcionando ainda. Ainda não está funcionando. Eles vão vir para ligar, vão vir para organizar, mas até o momento nada disso aconteceu. Esta não é a primeira vez que nossa reportagem traz os problemas da área. Em fevereiro deste ano, mostramos que o trecho é caminho de motoristas que fazem um transporte complementar de Paulista e que é regulamentado pela Prefeitura. Durante a reportagem, registramos flagrantes de imprudência. Condutores fazendo retorno em local não apropriado. Um deles passa pela calçada de um estabelecimento comercial, se posiciona para a manobra e volta em direção a Pau Amarelo. A Kombi fazia a linha Centro-Janga.
No dia 25 daquele mês, às 6h43 da manhã, câmeras de segurança de uma loja registraram um acidente impressionante. A Kombi fazia o retorno no meio da rodovia. Um carro que vinha no sentido contrário bate nela. O motorista de camisa vermelha é arremessado para o lado de fora. Veja novamente, por pouco ele não é atropelado por um ônibus. Estes registros feitos pela vizinhança mostram o estado que ficou o carro que bateu na Kombi. A frente ficou destruída. Na época, seu Armando, que tem um comércio de carnes e frios bem em frente ao local, falou com nossa equipe. Disse que uma viga de madeira que dava sustentação ao teto da galeria onde fica a loja dele foi arrancada. Uma outra também foi atingida. Sorte nossa e sorte de todos que não foi uma apropriada que estava com o recurso que tem a sustentação maior. Então, com isso tivesse acontecido, eu acho que esse teto teria desabado. Em 2022, já tínhamos mostrado outras situações arriscadas, que inclusive foram motivo de protesto dos moradores. O povo reclamava que, além da imprudência e da falta de respeito, condutores ultrapassavam os limites de velocidade. Motoqueiro de carro passa aqui a mais de 80 km aqui por hora, 60, acho que passa 80 aqui. Voltamos em 2024 e em agosto do ano passado. Eram as mesmas reclamações. Na última reportagem, a Prefeitura de Paulista disse que já tinha solicitado ao DR melhorias na rodovia e que os agentes de trânsito do município tentavam apoiar, mesmo se tratando de uma rodovia estadual. Agora, a solução encontrada ainda não trouxe o resultado esperado. Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito, não mudou nada até agora. Fico até com medo de atravessar aqui, eu fico esperando para ver que se dá. Mas tem vezes que eu passo quase 10 minutos esperando para ver que consigo passar. É um perigo, né, para todo mundo. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, informou que o equipamento de fiscalização eletrônica está em fase final de implantação, dependendo de ajustes técnicos e operacionais, e também da publicação em edital, para depois entrar em fase educativa de 15 dias. Mas não definiu uma data para o início do funcionamento. A gente vai seguir acompanhando. Por enquanto, a gente segue agora para a BR-101, sentido sul, é que continuam as obras no quilômetro 86, em Jaboatão dos Guararapes. Você acompanha imagens feitas pelo nosso Globocop mais cedo, por volta das 10 horas da manhã. A gente observa aí os trabalhos que estão sendo feitos na pista, trabalhos que foram iniciados aí pelo DENIT. E eu te lembro que uma rota alternativa é a antiga BR, que passa por Pontezinha. O trânsito já está ficando mais lento a partir do quilômetro 82. Essa é uma informação que a PRF nos passou ainda ontem. Agora a gente vai com imagens ao vivo. A nossa repórter cinematográfica Melissa Fernandes está aí no local para te mostrar ao vivo como está o trânsito agora. Trânsito fluindo, trânsito normal. A gente vê que alguns trabalhadores pararam ali um pouco para o descanso. A gente está no horário do almoço. Eles devem retomar essa obra logo depois do almoço, porque a previsão de término é até sexta-feira. Esse é o prazo de conclusão. Agora a gente vê o trânsito tranquilo, normal, aí na região pela via local. Bora voltar agora para a Avenida Perimetral, em Olinda. Nós já mostramos no comecinho do jornal a situação caótica que está por lá, né? Bruno Fontes continua lá na região. Nós temos aqui as imagens de Bruno, né? Bruno, a gente viu que tem alguns trabalhos acontecendo por aí. Como é que está o andamento de tudo, hein? Olha, Maristela, é um serviço que a gente chama muito no paliativo, né? Aquele serviço que não dá certo, quer dizer, só resolve por um tempo, porque é um serviço emergencial. A equipe da SEABS aqui, Companhia Estadual de Habitação e Obras, eles estão trabalhando. Eu falei agora há pouco que eles trouxeram caminhões, pedras, e eles começaram então a colocar nessa parte, que é exatamente a mais crítica. Eu estou bem perto aqui nesse trecho da Avenida Presidente Kennedy. Vocês estão vendo, eles foram agora, estão na hora do almoço, mas há 30 minutos eles estavam aqui trabalhando com esse trator, essa retroescavadeira e também com um caminhão. Trouxeram muita pedra aqui e colocaram nesse trecho, porque antes os carros não conseguiam passar.
O que é que acontecia? Aqui onde são aqueles cones de sinalização, os carros estavam vindo por cima aqui dessa calçada e várias vezes ficavam enganchados, tanto aqui nessa parte, como também podiam cair naquele buraco que eles fecharam agora com essas pedras. Muitos moradores estão conosco, eles são dessas casas. Como é o nome da senhora? Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Josiane. Dona Josiane, a situação da senhora aqui que mora em Águazinha? É muito crítica, né? Porque é muito bom falar e não saber o concluir o que tem de fazer. Porque aquelas pedras ali não vai adiantar em nada. Se vier uma chuva pesada, vai cobrir. Então vai ser um acidente de moto maior. Vai causar um dano maior. O motociclista, o motoqueiro não sabe o que está aí embaixo da... Nem todos sabem, principalmente à noite. Então a Águazinha aqui está entregue às baratas. A verdade é essa. E não resolve? Não resolve nada. Fica no mesmo coisa. Só conversa, vem de lá para cá. Mas quando vier de lá para cá, isso aqui já tem caído 2, 3. Porque começaram as obras lá em cima, né? Lá em cima. Aí para chegar aqui, para entrar aqui, para dizer, não, está chegando quando? Isso aqui não é de agora, não, é anos. Entra prefeito, sai prefeito. A senhora acredita que o serviço, antes das chuvas, esse emergencial, já deveria ter acontecido? Já deveria. Eu acho que deveria ter começado de baixo para cima. Mas eles disseram que o fluxo de carro aqui era mais prejudicial aos moradores. A obra. Fica com a gente aqui. Eu cheguei cedo, às 8h30, com Augusto César, e eu vou passar para cá para a gente chamar essa reportagem, as pessoas verem a situação aqui da segunda perimetral norte, que nós estamos acompanhando durante esse período também de chuva. É claro que nos outros anos sempre nós estamos por aqui. Vamos assistir a reportagem. Esta imagem que você vê do Globocop é a Avenida Perimetral, que historicamente é uma PE que não parece ter jeito. O NE1 vem aqui ano após ano cobrando melhorias. Mas agora, com as chuvas, ficou ainda pior. Daqui de baixo, perto da lama, dos buracos, do lixo, o que a gente mais escuta é o desabafo de motoristas que não sabem o que fazer para continuar a viagem em direção à PE 15. O senhor está tentando chegar a que local? Jardim Fragoso, Olinda. Mas não vou arriscar passar não. Vai voltar? Prejuízo, vou procurar outro caminho, outra rota, que essa aí está sem condições. Carro pequeno não dá. Caminhão, carro grande ainda vai, mas... Tem compromisso lá em Fragoso? Pegar meu filho para passar o dia com ele. O senhor tem a dizer de uma situação como essa aqui na segunda perimetral? É uma tristeza, né? Uma via tão importante, uma situação dessa como está hoje. É muito triste. A pancada, o barulho no asfalto, é porque os carros, quase todos, caem nos buracos. Este é o pior trecho em Águazinha, perto da Avenida Presidente Kennedy. O desvio aqui é por cima da calçada. Qualquer carro, grande ou pequeno, pode ficar danificado. Meu amigo, o que é que esse senhor informou para você agora? Que caiu uma placa ali, não tem como passar não. Vai fazer como agora, senhor? Tem que retornar aqui. É difícil trabalhar assim, né? Complicado, muito complicado. É complicado demais. Quem passa de moto enfrenta os buracos e corre o risco de pegar uma doença. Essa perimetral aqui tem jeito não, meu patrão. Tem jeito não. Essa semana eu filmei um carro aqui, caiu. Na mesma hora caiu outro carro. Isso aqui tem jeito não. Ou seja, muito antes da chuva isso também tem problema. Com chuva e sem chuva é a mesma coisa aqui. O morador de Águazinha, que usa a bicicleta para trabalhar, relata a possível ausência do poder público na cidade. Entra um e sai outro e continua a mesma coisa. Não resolve, né? Não resolve, não vai resolver. O pessoal agora coloca a culpa na chuva, mas essas placas aí, esses buracos já existiam. Antes de Lupercio, no tempo daquele Renan Calheiro, isso aqui sempre foi essa desgraça aí, ó. E eles não resolvem não. E o povo tem uma arma na mão, que é o voto, mas vende por R$10 para estar com o pau na mão o dia todinho na bandeirinha aqui, dizendo que o homem é esse, que a mulher é essa, e no final das contas quem paga o pato é eles. Mais à frente, no bairro de Ouro Preto, a Companhia Estadual de Habitação e Obras começou um serviço para requalificar a segunda perimetral. A rodovia vai ser alargada e algumas placas de concreto estão sendo trocadas. Também será implantada uma rede de drenagem e construídas
22 paradas de ônibus. A obra é de 15 milhões de reais e começou em julho do ano passado. 10 meses depois, está claro que a estrada dos sonhos dos moradores não é uma realidade. Por enquanto, não tem jeito. É torcer que as chuvas parem e que um serviço emergencial seja feito aqui para evitar transtornos no dia a dia dos moradores e motoristas. Devido à gravidade do problema nesses últimos dias, Nicole foi informada hoje de que o ônibus PE15 Afogados não está passando por aqui. É complicado, né? Porque a gente pega ônibus aqui e não está passando ônibus, a gente tem que fazer um caminho totalmente desconexo e acaba que dificulta a vida da gente, que a gente chega tarde no trabalho. É complicado, realmente, porque isso aqui não é de hoje. Isso aqui é há muito tempo, pode ver aqui que isso aqui é uma chuvinha, alaga tudo. O desvio é pela Avenida Transamazônica, local onde existem fábricas e empresas. Este caminhão saiu de uma madeireira. O motorista precisa fazer entregas e não pode se atrasar. Tá muito difícil, meu compadre. Aqui a prefeitura tá muito ruim. Para sair, atrasa a mercadoria, atrasa o serviço? Atrasa tudo. As entregas tudo atrasadas. Antes passavam pela perimetral e agora estão tendo que vir por aqui? Tá tendo que desviar agora. Aqui está o ônibus que teve a rota desviada por causa dos buracos. O motorista sofre ainda mais porque sabe que não tem como evitar a perimetral, mesmo com desvio. Esse desvio também dos ônibus, essa situação aqui? Está complicando, viu? Muito. A gente está fazendo esse desvio e está chegando mais atrasado as viagens. Se tentar passar por ali, engancha? Engancha. É capaz de avariar o carro, estourar um pneu. Aí não tem como passar. Como é que está sendo o desvio agora? Por onde? A gente está passando aqui pela Transamazonas, entrando na Rua da Garagem para pegar a Presidente Kennedy. A estrada precisa de cuidados do governo, mas precisa da ajuda de todo mundo. O cuidado tem que ser de cada morador. Enquanto fazíamos esta reportagem, este homem não teve o menor pudor de jogar todo tipo de lixo na perimetral. Desse jeito, a estrada que há anos é ruim, no futuro não vai ser melhor. É impressionante, né? A gente sabe que tem a responsabilidade do poder público, mas também as pessoas que moram aqui, que jogam lixo aqui nos canais. E aí eu fiquei mesmo com Augusto César, assim, abismado, porque na nossa frente não teve nenhum problema em descartar esse lixo aqui. Mas vamos lá. O nome do senhor, por favor? Seu Pedro, o senhor mora aqui nessa área? Moro sim, no início da perimetral. Ontem eu passei 1h20 no PE15 Afogados, querendo chegar na minha casa. E a gente se encontra aqui numa situação de calamidade pública. Nem Prefeitura de Olinda responde, nem Governo do Estado responde. Uma obra que começa, ninguém sabe quando vai terminar. A gente já procurou a Secretaria de Serviço Público de Olinda, mas aguarda e diz assim, a gente já está resolvendo a situação. Mas como vocês veem aqui, ó, a água, eu fico olhando assim, uma situação de um engenheiro, parece que faz engenharia à distância. Só botaram pedras aqui porque a TV Globo está aqui. Estavam lá no início, lá não tinha ninguém aqui não. Ontem botamos material ali, iríamos tocar fogo ontem aqui, fechar a perimetral para ver se os órgãos responsáveis tomavam alguma providência, porque estava chovendo, né? A gente não tocou fogo ontem. Eu acredito que com vocês aqui agora, o poder público vai tomar alguma providência, porque já não aguentamos mais. Olha a situação. Daqui a pouco uma moto cai. Fica aqui com a gente. Augusto César está mostrando as pedras que foram colocadas agora há pouco, mas vocês percebem que os buracos continuam. O nome do senhor, por favor? Meu nome é Samuel. O que o senhor tem a dizer, o senhor que mora aqui, né, dessa situação aqui, que é histórica, né, só de hoje por causa das chuvas? Faz 20 anos que eu moro aqui dentro de Olinda e eu não vejo nenhum prefeito. Se é Lupécio, deixou o rombo na prefeitura para a sobrinha dele cobrir, entendeu? E a gente está passando por essa situação todinha. Ela está no poder porque Lupécio botou para ela tampar o rombo do dinheiro que ele levou. E a gente pega assim, entrega as baratas. Aqui, todo mundo aqui reclamando, minha casa lá encheu d'água e a gente nessa situação. Não pode. Olha, só para responder a vocês, é o seguinte, nós convidamos, isso vem desde ontem, tá, Maricela? A gente sempre convida representantes do governo, da Companhia Estadual de Habitação e Obras.
Inclusive, no ano passado, quando eles anunciaram essa obra aqui para alargar a perimetral, eu estive com um dos representantes. Eles queriam falar aqui e falaram com a gente lá em Ouro Preto para apresentar essa obra. Mas agora, diante desse problema todo, nós não conseguimos entrevistar aqui esse responsável pela SEAB para dizer o que é que eles vão fazer. Mas eles enviaram uma nota dizendo que a obra está dentro do cronograma e que tem rampas de acessibilidade, sinalização, melhoria no sistema de drenagem e troca da iluminação por LED. Aí disseram que por causa mesmo desse sistema da engenharia, eles começaram essa obra lá em cima, ali perto já da PE 15, e essa parte aqui, essa parte onde nós estamos perto da Presidente Kennedy, será a última etapa. E falaram também que esse serviço é emergencial, apenas para que esses carros passem por aqui. Eles disseram que estão fazendo em caráter emergencial devido ao período chuvoso. E o que foi feito um paliativo e no fim de semana para ajudar na passagem dos carros. É isso. Essa é a nota que a SEAB trouxe. É um serviço paliativo para vocês saberem, então, que realmente vai ter que esperar todo esse cronograma, né? Eles chegarem lá da PE 15 para cá. A gente, claro, Maristela, nós vamos acompanhar, porque a gente sabe que esse período de chuva só está começando, né? E a gente... Como? Bom, a gente vai esperar a boa vontade deles, enquanto isso, para acontecer um acidente maior, né? Ou pior, é isso aí. Pouco tempo agora, afagamos aqui quase que um motoqueiro sendo atropelado por um carro. Por quê? Um paliativo, a comunidade não merece paliativo. Merecemos respeito, dignidade e também uma estrada boa para se entregar. É complicada a situação, é complicado. Mano, a gente somos lixo não. Onde ela está, ela pisa devagar, mas aqui não. Aqui é esse estado, ó, como vocês estão vendo. Olhe pra gente, vê a gente aqui. Não é só essa rua, não. É situação de chorar mesmo, né? É muita. É de esquecimento. É de esquecimento, acabou. A gente aqui só tá vivendo por viver. Porque dentro da lama, dentro do lixo, dentro da consciência, da merda. E se for olhar o marco da prefeitura e governo do estado, tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Graças a vocês, já teve o grupo que tá aqui, para mostrar o descaso. Porque se não fosse isso, a gente era esquecido. E a gente vai continuar acompanhando. Tá, pessoal, falaram tanto da Prefeitura de Olinda quanto também da Companhia Estadual de Habitação, porque a gente mostra, então, toda essa situação do poder público. Eu volto agora com a Maristela. A gente entende, né, o desabafo dos moradores aí que esperam há tanto tempo. Uma solução definitiva é obra emergencial, entra ano, entra gestão, sai gestão, e a situação é a mesma. Colocaram algumas pedras, ontem nós vimos que os motoristas tinham improvisado aí, colocado uns pneus para tentar sinalizar essa parte mais funda aí. Hoje colocaram algumas pedras, são trabalhos paliativos que acontecem aí nessa região, mas de verdade o que os moradores querem é, de fato, a conclusão da obra, uma obra definitiva aí no local. A gente, claro, vai seguir acompanhando. E quem está saindo de Paulista, sentido Olinda, Recife, está encontrando trânsito lento pela PE 15, próximo ali ao terminal Pelope da Silveira. Uma das faixas da via está com fogo, como você acompanha nas imagens do Globocop feitas agora há pouco. Por isso, motoristas estão seguindo por uma faixa só. Então, é importante ter atenção ao passar aí pelo local. Agora a gente volta a falar sobre a infestação de caramujos no bairro de Arthur Lundengren 2, em Paulista, e sobre os riscos que esses animais apresentam para a saúde humana. Natália Dielu está de volta para trazer outras informações. O que as pessoas devem fazer ao identificar uma infestação desses animais, hein, Natália? Olha, Maristela, a orientação da vigilância, né, ambiental é fazer a catação manual mesmo, mas é preciso usar um equipamento, né, para se proteger e depois colocar esses caramujos numa solução. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso de novo. A gente agora está na rua Jorge Vieira Neto, que é a antiga Rua 2. Aqui também tem muitos caramujos
nas paredes, nas calçadas. Inclusive, a gente veio para cá porque a gente, como está chovendo, né, não tem ninguém na rua, a gente bateu na porta de alguns moradores e a gente... Silvia, vem aqui para pertinho de mim, porque a gente está tudo dividindo guarda-chuva. A gente bateu na porta aqui de Edinando, né? Edinando, na sua casa tem caramujo? Olha, dentro da casa, pelo cuidado que a gente tem, o caramujo ele não entra. Mas ele acaba atingindo, por exemplo, a área de serviço, já na parte de fora, aqui na área do muro e ao redor, né? Então, é um problema que a gente já vem enfrentando já há algum tempo, desde o ano passado, só que com a chegada das chuvas, o número de caramujos tende a aumentar. Fátima Teles está mostrando para vocês o muro na parte de dentro, né, da casa de Edinando. E na parte de fora aqui a gente também vê alguns até perto do poste ali. O que é que você faz, Edinando, quando você encontra? Olha, a questão do cuidado, do manuseio é complicado, né? A gente acaba fazendo algo que não é nem recomendado, que é a questão da aplicação de sal, né? Mas a gente sabe que não é dessa forma que tem que se tratar para acabar com esses caramujos. E aí, a questão desses animais tem aumentado cada vez mais. Era apenas aqui na área da esquina da rua, hoje está atingindo outras ruas da comunidade. Então, tem atrapalhado cada vez mais os moradores. Então, a gente aproveita, né, essa oportunidade mais uma vez para trazer as orientações. Silvia Vasco, que é daqui da Vigilância Ambiental de Paulista, qual é a recomendação dessa solução? A gente já falou na nossa primeira participação, mas eu queria que você explicasse novamente. Então, só reiterando o que o Edinando falou, os caramujos eles são pragas urbanas. Como pragas urbanas, eles vão afetar não só Arthur, aqui Arthur Lundring não é o bairro escolhido pelo caramujo, né? A gente recebe diariamente várias solicitações para visitas técnicas em relação a isso. O controle, na verdade, a gente faz controle, a gente nunca vai conseguir exterminar 100%, mas o controle é realmente a catação manual desses animais, colocá-los numa solução de 3 partes de água para uma de água sanitária. Sal não funciona? Não, o sal ele pode até funcionar, mas ao solo ele é prejudicial para o solo. Então, a gente não costuma indicar muito o uso do sal. Se indica realmente a questão da solução clorada. Porque teve até uma moradora aqui rapidinho que ela disse, eu acabei de encontrar um ali, mas eu peguei e joguei fora. Não adianta só jogar fora. Isso, não adianta só jogar fora porque eles vão colocar ovos, né? Como eu falei, cada animal desse põe até 400 ovos. Então, é importante, inclusive, quando o morador for fazer essa catação, ele observar se não encontra os ovinhos também lá ali no ambiente, porque ele recolhe os adultos, mas os ovos vão eclodir. E aí a gente começa novamente uma praga. Muito obrigada, viu, por essas orientações. Obrigada, Edinando. A gente volta com você, Maristela. E com as orientações aí, né, Natália? Muito obrigada pelas informações. Você tem acompanhado aqui no NE1 a situação de moradores do bairro de Afogados. Ao lado ali do mercado público do bairro, nós temos imagens para mostrar para você. É a reclamação, né, de quem trabalha no mercado, passa pelo local. É o acúmulo de água na Avenida Nicolau Pereira. A gente mostra como está o local hoje. Muita água aí na via, desde o fim de semana que não baixa essa água, atrapalha a vida de todo mundo. Os comerciantes estão reclamando aí dos prejuízos nas vendas. Ontem a nossa equipe conversou também com os comerciantes. A gente vê agora o aperreio dos motoristas para passar ali pelo canto, subindo pela calçada mesmo, tentando um caminho para de repente não cair num buraco, né, aí no meio da rua. Desde o fim de semana, né, com as chuvas mais intensas, o comecinho da semana, a gente tem observado essa situação. Tem até uma pessoa ali tentando guiar os carros por onde ela deve descer. Nosso comandante está ajudando a gente agora nas imagens de José Vieira. A gente está vendo aí, né, a dificuldade do motorista exatamente para tentar acessar aí a Nicolau Pereira, que mais uma vez está cheia de água. E olha que nem está chovendo agora, tá? É uma água que não baixa desde o começo da semana. E aí, infelizmente, é uma rua, uma avenida que tem
muitos buracos. Então os motoristas ficam de verdade numa situação bem difícil. A gente está mostrando imagens aéreas do nosso Globocop. Se você puder evitar esse trecho, é a recomendação, porque a Nicolau Pereira continua com muita água, como o Globocop está mostrando agora para a gente. Vamos seguindo com outros assuntos. Olha, um homem suspeito de roubar alianças de ouro nas ruas da Zona Norte do Recife foi preso pela Polícia Militar. Vários flagrantes dos crimes foram registrados por câmeras de segurança e foram justamente essas imagens que ajudaram na identificação desse homem. Ele foi localizado no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. Com o suspeito, a Polícia Militar apreendeu capacetes usados nos crimes e R$10 mil em espécie. Os PMs informaram que ele confessou os crimes. O suspeito já tem passagem pela Justiça por tráfico de drogas. Agora, 12h40, bora falar de saúde. Muita gente se preocupa com a perda de cabelos, ao mesmo tempo que está fazendo algum tipo de dieta para emagrecimento. Será que tem relação? Daniele Fonseca está de volta para tirar essa dúvida para a gente, né, Daniele? Sim, Maristela, sigo aqui no Parque 13 de Maio e a gente convidou uma médica dermatologista para falar sobre esse assunto. Mas olha, de antemão, tem relação sim o processo de emagrecimento com a queda de cabelo. E quem vai conversar com a gente é a doutora Gabriela, dermatologista, médica dermatologista. Então, doutora, por que isso acontece? Qual é a relação do emagrecimento com a queda do cabelo, hein? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Dani. Então, gente, tem total relação a perda de peso e o emagrecimento, como você falou. E isso acontece porque é uma perda abrupta. Então, qualquer pessoa que perca em torno de 10 quilos em pouco tempo, ela vai ter essa queda de cabelo, que chamamos cientificamente de eflúvio telógeno. Certo. Agora, isso depende do método do emagrecimento, doutora. O que é feito com dieta, atividade física, até cirurgia bariátrica, isso vai acontecer? Vai. A cirurgia bariátrica é o principal deles, que causa essa queda mais intensa. Depois as canetas e, por fim, a dieta convencional. Mas a gente pode evitar com acompanhamento, com suporte nutricional, podemos amenizar essa queda. A gente está dizendo aqui então que é normal, mas como saber se aquela queda está acima do considerado, do que é esperado, né? E como medir, né? Ninguém vai estar lá contando os fios de cabelo que caíram da cabeça do couro cabeludo, mas como avaliar, assim, a própria pessoa dizer, opa, está acima do normal? Então, para quem gosta de contar, quem perde em torno de 120 fios é normal por dia. Mas, de um modo geral, o paciente sente quando ele está tomando banho, penteando o cabelo, o excesso de cabelo deixado pela casa, ele se torna diferente. E aí ele começa a perceber e depois o volume capilar reduz. E é quando eles ficam bem apavorados e buscam a gente. Certo. Algumas pessoas têm aquelas técnicas assim, tô com o cabelo caindo muito, vou usar touca, vou usar chapéu. Isso acaba sendo mais prejudicial, doutora? Tem uma tática que eu acho muito interessante e que não dá certo. Eles começam a não lavar o cabelo com frequência e acham que isso vai segurar a queda e quando lavam, cai mais ainda. Gente, vai cair de todo jeito. O bom é que é passageiro. Geralmente, dentro de 6 meses, esse quadro se resolve, mesmo sem um tratamento específico, mas com o tratamento, ele pode passar por isso de uma forma menos traumática. A gente até já deu uma pincelada sobre isso, mas como prevenir? É tomar suplemento vitamínico antes de começar o regime. Às vezes a pessoa começa a perder peso, não é nem porque tinha intenção, mas por outros motivos. Quando é por deficiência nutricional, o nutracêutico ele é muito bem-vindo nesses casos, mas eu sempre vou reforçar a importância de um acompanhamento médico adequado para que ele possa realmente ser orientado. Muito obrigada, doutora, pela participação, pelas orientações aqui no NE1. A gente volta contigo. Maristela. Obrigada, Daniele. E a ponte do Cumbe, na PS50, entre Feira Nova e Limoeiro, está interditada. O motivo é o aumento do volume de água na barragem de Lagoa do Carro,
conhecida como Barragem de Carpina. A interdição começou ontem no fim da tarde. O protocolo de segurança exige atenção especial quando o reservatório se aproxima da cota de 110 metros. Ontem pela tarde, o nível tinha chegado a 109 metros. Os motoristas devem usar rotas alternativas pelas rodovias PS-53 e PE-90, enquanto a ponte estiver fechada. A liberação só acontece quando houver segurança para o tráfego. A gente agora vai para um rápido intervalo e, a seguir, você vai conhecer o trabalho de voluntários na confecção de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer. O NE1 volta já, agora 12h44. Meio-dia e 47, NE1 de volta e a gente segue com imagens do nosso Globocop que está sobrevoando a zona sul do Recife. Agora em Boa Viagem, imagens ao vivo para você, quem segue pela rua Ribeiro de Brito, vai encontrar uma faixa da pista interditada por causa de um foco de incêndio. A pista estava toda fechada, mas foi liberada há pouco, pelo menos uma parte, tá? A gente vê que está em meia pista ainda. A gente pode trazer outras informações até o fim do NE1 de hoje. E amanhã, pacientes oncológicos do IMIP, do Hospital do Câncer, vão participar de um momento de carinho e cuidado. Eles vão receber perucas, que serão doadas por voluntários. A ideia deles é promover autoestima e confiança para quem está em tratamento. E você vai ver agora como foi a confecção das perucas feitas através da parceria entre a Casa Vovó Bibia, Instituto Oncologia e outras parcerias. Entre linhas, agulhas e fios, existe um tipo de costura que vai além do tecido. É a costura da autoestima. Dona Maria José tem 78 anos. A visão já não é mais a mesma, enxerga bem pouquinho. Mesmo assim, vence essa limitação todos os dias, com delicadeza e paciência, para fazer perucas e ajudar quem está em tratamento contra o câncer. Meu coração fica alegre. Porque eu fiz como é que se diz, uma doação para uma pessoa que estava precisando, né? E aí eu fico alegre. Na Casa Vovó Bibia, no Recife, mulheres transformam cabelos em perucas e perucas em esperança. Elas serão doadas a quem enfrenta o tratamento contra o câncer. Patrícia é dona do salão que faz a captação dos cabelos. É de lá que muitas mechas saem para ganhar um novo destino. O desafio, segundo ela, ainda é conseguir que mais pessoas doem. Todos os meus clientes que cortam o cabelo, a gente mostra que vai de um pedacinho do cabelo, vai para doação, tá? Porque as pessoas hoje em dia pensam que para doar o cabelo tem que ser um cabelo grande. E não, lá nós trabalhamos justamente, tipo de cabelo, pouquinho cabelo, tá? Para que seja feito, vem para a Casa Vovó Bibia para fazer a peruca. Cada doação começa com uma decisão. Alguém olha para o espelho, corta o cabelo e depois escolhe que vai ajudar. Do outro lado, existem mãos como essas, que transformam esse gesto em acolhimento e recomeço. A Aparecida conta que a iniciativa surgiu dentro de um programa chamado Ação Voluntária da Casa Vovó Bibia. O artesanato feito aqui estava exposto em um evento no centro do Recife. Foi ali que nasceu a parceria com o Replicabelos. Apareceu o Replicabelo através de Andréia Romano e foi um namoro à primeira vista, impulsionar pessoas com propósito para fazer o bem, e a gente está com essa missão de sustentabilidade, de continuar esse projeto. A Andréia está dando o curso e depois que finalizar o curso a gente vai continuar. Foi a Andréia quem identificou nas artesãs da casa a possibilidade de multiplicar esse trabalho. Há 20 anos, ela confecciona perucas e faz doações para pacientes em todo o Brasil. Agora, a Casa Vovó Bibia também virou um ponto de apoio e recebe doações de cabelos. Além de ter a geração de renda, né? Porque as pessoas aprendem a fazer franja, faixas de alongamento. A gente também tem um salão aqui de cabeleireiro que está participando junto, que vai levar essa ideia. Aí a gente ainda conta com as pessoas, que a maioria aqui são aposentadas. Então elas têm tempo para poder fazer a peruca, ter
desenvolver dentro delas essa necessidade de propósito de vida para poder ajudar outras pessoas e ser voluntária. Essas perucas serão entregues a pacientes do Hospital do Câncer de Pernambuco e do IMIP. Dona Maria José é voluntária do Hospital do Câncer de Pernambuco. Lá ela já faz a confecção de perucas há 1 ano. Veio para a Casa Vovó Bibia para se aprimorar e continuar esse trabalho que a enche de orgulho. A gente está presenciando muita gente doente, né, sem cabelo. Aí quando a gente coloca uma peruca, a pessoa sai feliz. Mesmo com a doença, mas já sai feliz, não é? O que a senhora acha assim, que muda dentro da senhora cada vez que a senhora participa de um curso desse? Muda tudo, a vida da gente muda por completo. E a gente doar, ver aquela pessoa precisando e a gente chegar perto. Para mim é a coisa mais linda do mundo, a gente vê as pessoas felizes, não é? Dona Lourdes é a professora de artesanato da Casa Vovó Bibia. São as alunas dela que agora também atuam na confecção das perucas. Ela já teve câncer de mama, raspou o cabelo, ficou careca, não se identificou com as perucas, mas hoje ajuda a fazer perucas para quem prefere ter essa escolha. Muito orgulhosa para ajudar outras pessoas, né? Aí eu me sinto muito feliz. Saber que o câncer não é o fim. A gente tem que ter força para vencer ele. Há 10 anos eu descobri e eu estou aqui, numa boa, ajudando outras pessoas. Vamos para o Hospital do Câncer essa semana, né? E vou levar a peruca para muita gente lá, né? Aí vai ser muito feliz para a gente fazer isso. Trabalho lindo e de muito amor, né? Sabia que o seu endereço pode contar uma parte da história do Brasil? No corre-corre do dia a dia, os nomes das ruas e avenidas podem passar despercebidos, mas eles guardam a nossa memória. Hoje, 13 de maio, dia da abolição da escravatura, a gente mostra que nomes de pessoas que contribuíram para a abolição estão mais perto do que se imagina. No caminho de casa, Pedro passa por ruas que carregam nomes importantes da história do Brasil. Nas imediações da Rua do Cupim, bem perto de onde ele mora, funcionou o Clube do Cupim, uma sociedade abolicionista que ajudou a enfraquecer a escravidão no Recife. Não sabia, é importante saber. Aqui nessa região tem muitos locais que a gente precisa, históricos que a gente precisa conhecer. O Clube do Cupim nasceu em 1884, com um objetivo claro: roer a escravidão por dentro. Eles pegavam, por exemplo, pessoas que estavam numa condição muito difícil ou conseguiam escapar e, para não voltar para a condição, eles pegavam e transportavam, seja para as províncias que já tinham abolido a escravidão, seja para casas de pessoas que eram simpáticas à causa. Ou seja, era um clube que tentava garantir, se não cidadania, mas garantir o status de liberto, né? O status de liberdade para essas pessoas. João Ramos, José Mariano e Joaquim Nabuco fizeram parte dessa história. Abolicionistas que hoje também batizam ruas do Recife. João Ramos nas Graças, José Mariano na Boa Vista, Joaquim Nabuco no Derby. A cidade guarda essas lembranças, mas também guarda uma contradição. Os nomes das ruas no corre-corre das cidades são lembrados como pontos de referência, mas raramente a gente se pergunta qual a representatividade que eles têm. Nesta semana, do dia 13 de maio, data que marca a abolição legal da escravatura, a discussão passa por quem é lembrado neste momento histórico, mas também por quem participou e ficou de fora das homenagens. Das 4 vias que visitamos, só uma leva o nome de uma mulher, a Ponte Princesa Isabel. E isso levanta uma pergunta: onde estão as mulheres abolicionistas? Elas existiram e tiveram um papel fundamental, mas não receberam a mesma visibilidade. Foi elas que escondiam, né, conseguiam pagar, né, pela euforia, né, conseguiam aglutinar, né. Aqui em Recife há o famoso Clube do Cupim, mas há um outro grupo, né, o grupo Lamplute, né, que funcionava na Rua Vital de Negreiros, lá no bairro de São José, onde era a Casa das Africanas, atualmente conhecido como Casa de Badia. Lá funcionava a organização Lamplute, que fazia essa mesma prática do Clube do Cupim, com a diferença, né? O Lamplute majoritariamente era de mulheres negras. Em março, a ONU reconheceu o tráfico de africanos escravizados como o mais grave crime contra a humanidade já cometido e defendeu medidas de reparação. Pós-abolição, né, quem é que ia pagar a reparação por várias gerações que foram escravizadas? Então ninguém quis assumir esse dano.
né? Tanto é que, logo em seguida, tocaram fogo em toda a documentação referente à escravidão, justamente para nenhum preto e preta, posteriormente, botar na justiça e ganhar, né, as indenizações. Então, assim, a prática, né, justiça e Estado sempre foi muito conivente uma coisa com a outra. Justiça, Estado, Igreja, há uma conivência para a permanência desse dano à humanidade, que hoje é considerado pela ONU o maior dano causado pelo homem, né, ao longo da história. A gente segue nesse assunto. Daniele Fonseca está no Parque 13 de Maio, que tem no nome a data da abolição da escravatura no Brasil. Ela está com uma historiadora, para nos ajudar a refletir sobre esse tema, né, Daniele? É um dia em que a gente precisa colocar muito isso em prática, né, Maristela? A reflexão sobre a data, sobre o 13 de maio, e a gente veio para esse local que é muito simbólico, muito emblemático. A historiadora que a gente convidou foi a professora Valéria Costa. Então, professora, a gente teve aí a abolição, mas estávamos conversando aqui, talvez com algumas falhas lá atrás. Quais foram elas? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Maristela, e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom, a primeira falha, ou talvez a falha maior que se teve, é porque quando focamos o 13 de maio, nós voltamos a importância da data para um evento palaciano, um evento da Princesa Isabel. Só que esse é o evento menos importante, porque desde o período colonial, desde o século XVI, que mulheres e homens africanos e os seus descendentes e as suas descendentes estão criando variadas e múltiplas estratégias para que chegasse o 13 de maio. O 13 de maio só ocorreu porque teve revolta, teve quilombo, teve luta por carta de alforria, teve associativismo, teve irmandades, teve fugas para dentro, fugas para fora, enfim, são inúmeras e infinitas as estratégias de conquista pela liberdade que as pessoas negras empenharam para poder chegar ao 13 de maio. E hoje, mesmo 138 anos após a abolição, a gente ainda vê de forma mascarada, né, situações análogas à escravidão acontecendo. Como combater isso, professora? Tá. E aí o combate é através de políticas públicas. Primeiro, o 13 de maio, que é a lei menor que tem, né, do governo brasileiro, só são 3 linhas, decretou a liberdade, né? Disse que não tem mais senhor, não tem mais escravos, mas cadê as políticas públicas para poder tornar as pessoas negras cidadãs? Cidadania quer dizer emprego digno, moradia, saúde, acesso à educação. Isso não foi feito até hoje. É feito, mas de forma enviesada, atravessada. E aí o combate às situações, eu não digo nem análogo à escravidão, mas ao combate à escravidão moderna só pode ser através de políticas públicas. E um dos caminhos é leis que realmente efetivem o fim do racismo. Para a gente concluir, estamos aqui em frente a esse monumento que fala sobre liberdade, né? O que é que pode trazer de conteúdo sobre ele, professora? Tá. Aí volto, Daniele, para a mesma questão. Para que a nossa liberdade ela seja efetivada, precisamos de políticas públicas para completar a nossa cidadania. Então, emprego digno, moradia digna, uma pauta que está muito em voga agora é a questão do racismo ambiental. Então, isso precisa ser visto pelo governo. Professora, a gente agradece demais a reflexão que trouxe nesse dia tão importante para a nossa história e que a gente possa colocar a abolição em prática diariamente, né? Contigo aí no estúdio, Maristela. Obrigada, Daniele. Agradeço também a professora, agradeço também a sua companhia e participação no N1 de hoje. Nós voltamos amanhã. Uma ótima tarde para você. Bom almoço. Fique agora com o Globo Esporte.